Agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, no caso, né? De cada um de nós e daqueles também que exercem a função de pai, mesmo não sendo de sangue, né? Mas que têm exercido essa função. Então, agradecer a Deus pela vida de cada um de nós. Então, é só o seguinte, lembrando que na semana passada a gente começou uma nova dinâmica aí de trabalho com as crianças. Então, a hora que a gente liberar as crianças para descer, elas vão direto para o salão, né? O pastor Marcelo vai descer com elas, os professores vão estar lá também, então vão orar ali com as crianças, e aí cada uma vai para suas classes. A hora que a gente encerrar aqui, que começar o momento de cânticos, o pastor Marcelo vai reunir as crianças novamente, fazer o encerramento e subir com as crianças. Os pais dos pequenininhos vão buscar, as outras duas classes, as crianças sobem, os professores, pedir que os professores acompanhem as crianças até subir, e depois desçam novamente lá para terminar suas coisas se precisar, né? Mas se não, de preferência que suba com as crianças, acompanhe para ver se as crianças não saem ali para fora, tudo certinho, tá bom? E vou pedir para os pais que segurem os seus filhos no banco até o término do culto. Oramos, encerramos, então as crianças podem ir lá fora brincar, para a gente evitar aquele transtorno que estava ali fora, o perigo, o risco das crianças ficarem pulando, tá bom? Então, vamos seguir essa dinâmica que a gente consegue, com a disciplina aí, organizacional, deixar as coisas fluírem com mais segurança e mais tranquilidade, tá bom? Então as crianças podem ir lá para o salão, todas as crianças, pastor Marcelo desce com vocês, Jussara. Então pessoal, só para a gente começar já a fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada. Semana passada nós iniciamos uma nova sequência, uma nova série de estudos, aproveitando o clima olímpico, né, que no domingo passado foi o primeiro domingo logo depois do início da Olimpíada, e nós fizemos algumas comparações do espírito olímpico, da dinâmica que existe nesse momento dentro da competição com a vida cristã. Fizemos algumas comparações e a ideia de pensarmos rumo ao pódio tem tudo a ver com a vida cristã. Independentemente daquilo que você crê por tradição, quando olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, existem alguns tópicos importantes que nós precisamos considerar em todos os momentos da nossa jornada cristã. Nós não podemos achar que ser cristão é viver de acordo com aquilo que mais me convém. E aí que está a grande sacada para cada um de nós. Nós precisamos parar e fazer a divisão muito clara daquilo que na nossa espiritualidade é alguma coisa que nós colocamos no nosso prato, do self-service da fé, porque o que acontece muitas vezes é isso, como num self-service, a gente coloca aquilo que nos interessa no prato, né? Aquilo que é mais saboroso, então eu quero o melhor disso, o melhor daquilo e o melhor dali. Então, muitas vezes nós nos perdemos num self-service. Quem está em dieta, por exemplo, vê aquela batatinha frita, aquela linguicinha frita, aquela costelinha de porco com molho barbecue, né? Então, você começa a olhar no self-service, é muito fácil a gente se perder. Então, é muito importante que a gente entenda a vida cristã a partir de um paradigma, aliás, mais do que um paradigma, a partir de um conjunto de valores que é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós escolhemos a palavra de Deus e nós entendemos que ela é real, que ela é a verdade, então nós precisamos seguir pela trajetória que a palavra nos apresenta. E aí, nós temos que colocar no prato não somente o carboidrato, não somente a proteína, mas também legumes, verduras, com todos os seus nutrientes. Então, nós precisamos também fazer coisas que às vezes nós não gostamos. Nós precisamos estar dispostos a encarar a confrontação diante de coisas que nós esperaríamos que fosse diferente. Então, servir ao Senhor e caminhar, rumo ao pódio, né? Trilhar pelos caminhos da fé, é mais do que cumprir aquilo que mais nos agrada. Infelizmente, na história da humanidade, na nossa realidade atual, é muito comum nós encontrarmos, aliás, o mais comum é encontrarmos as pessoas que forjam a sua própria espiritualidade, né? E
querer tudo é não seguir nada. Ah, mas quem é você para dizer? Estou dizendo como cristão. O que nós precisamos é focar a nossa atenção no alvo. Onde nós queremos chegar. Porque se a gente escolhe servir ao Senhor, um segmento cristão, religioso ou não cristão, a partir daquilo que é melhor para mim, eu estou invertendo a figura. Eu estou sendo extremamente humanista, me colocando no centro da questão e não o oposto. Eu preciso ser teocêntrico, eu preciso ser cristocêntrico. Quem está no centro não sou eu nem você. Não é a sua vontade nem a minha vontade. Você pode escolher esse caminho. Mas no final de todas as coisas, nós vamos perceber que o único que sempre foi o centro de todas as coisas é Cristo Jesus. E se Ele é o centro, nós temos que pautar as nossas decisões a partir dos princípios, dos valores, do caminho que Ele nos propõe. E aí, é isso que nós fizemos na semana passada, trabalhar um pouquinho da compreensão dessa corrida. Né? Então, se estamos buscando um alvo, se nós temos um alvo, se nós temos o pódio, a premiação, aquilo que nós enxergamos não no agora, mas também no amanhã, se aquele é o nosso alvo, então nós precisamos trilhar, entender esta corrida. E nós estudamos Filipenses capítulo 3, acho que verso 12 em diante, não lembro exatamente o início, acho que foi 12, do 12 em diante, e nós falamos algumas das coisas que o apóstolo Paulo apresentou ali. Pode passar, Lude. Veja que ali foi um resumo do que nós vimos na semana passada. Ele diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar, ou seja, estou alcançando, pois vida é prosseguimento, continuidade. E aí mais adiante, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, quer sejam elas boas ou ruins, e avanço para as que diante de mim estão. Só para dar uma explanação rápida. Porque aqueles que quiserem, nós retomamos agora o link para subir as mensagens do site, então agora nós vamos voltar, viu, Samuel? Então, o Diermerson já conseguiu subir as mensagens para o site. Aqueles que quiserem ouvir a primeira parte, pode acessar o site, batistalivre.org.br, que provavelmente a partir de terça-feira está lá. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós vivemos uma espiritualidade muito sazonal, e muitas vezes pautada só naquilo que foi. Então, por exemplo, quando eu era jovem, eu tocava, eu fazia, eu vivia, mas agora eu dei uma acomodada. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vida é continuidade. Não dá para parar. Não dá para a gente viver das coisas boas que nós fizemos e muito menos nos atrasar por causa das coisas ruins. O pecado do passado, Deus perdoa para que a gente possa construir uma nova história. E o que nós fizemos de bom no passado, ficou no passado. Vida é continuidade. Lembra a ideia do presente contínuo, né? Nós estamos alcançando, nós ainda não alcançamos. Então a ideia é que nós estamos dando um passo rumo ao pódio, e nesse passo, muitas vezes, nós vamos sofrer algumas dificuldades, nós vamos sofrer algumas lutas, e nós vamos falar um pouquinho disso na próxima semana. Mas nós precisamos entender que vida é continuidade, não dá para parar. Parou, perde o ritmo, parou, perde a forma, parou, para recomeçar é difícil. Então, nós precisamos de continuidade, de prosseguimento. Vida cristã é assim. Não é assim, olha, às vezes a gente encara a vida cristã mais ou menos dessa forma. Aquelas competições de auditório, que você tem que correr com uma colherzinha do outro, levar a água até encher o outro balde lá do outro lado. Então, tem uma época que a gente corre muito, leva um pouco, já deu enchida no balde, e fala assim, agora eu vou dar uma descansada. Essa história de dar uma descansada, que nem a corrida do coelho com a tartaruga. Vai chegar em determinado momento, quem vai ganhar a medalha não é você. Eu não estou dizendo aqui que a salvação é por obras, por aquilo que você faz. Mas quem tem consciência de que Cristo transforma a nossa vida, precisamos então prosseguir, continuar. Essa é a jornada da vida. O pódio é mais adiante, nós não podemos parar. Mas nessa jornada, nós precisamos aprender algumas coisas. Um atleta que busca superar, por exemplo, os seus limites, e busca um lugar no ponto mais alto do pódio, não tem garantia da vitória. De todas as pessoas que lutam, por exemplo, para chegar no lugar mais alto da maratona da Olimpíada do Rio de Janeiro 2016, a feminina foi hoje, acho que a masculina deve ser semana que vem, creio que sim. Então, de todos aqueles 40, 50 que estão correndo, apenas um
vai chegar no pódio, mesmo diante de todo o esforço. A questão da vida cristã é justamente diferente. Todos aqueles que se preparam e correm no pódio, na jornada da vida, todos aqueles que trilham pelos caminhos de Cristo, todos alcançam o lugar mais alto do pódio. Porque a corrida é individual, por mais que seja coletiva, nós estamos num monte de gente, a premiação é individual. Então todos nós podemos alcançar o lugar mais alto do pódio, todos nós. Nós precisamos ter uma preparação de qualidade, nós precisamos nos esforçar, batalhar, ciente de que a vitória já foi ganha, e não porque você e eu merecemos. A vitória já foi ganha por causa dos méritos de Cristo Jesus. Ele é a causa de nós já termos a vitória garantida. Agora, porque temos a vitória garantida, devemos então trilhar o caminho com, primeiro lugar, disciplina. Pode passar, Lúdio. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, são duas coisas apenas hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a questão da disciplina. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 23 a 27. Mateus, você não pega água para mim, por favor? Primeira Coríntios 9, tá aqui. Obrigado. 23 a 27. Obrigado, Sérgio, já estava aqui. Primeira Coríntios 9, 23 a 27. Olha que diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma coisa que, antes da gente começar, esse é o texto básico, mas pode passar, Lúcio, tem um texto ali em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz o seguinte, vamos ler juntos? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Não adianta, por exemplo, você querer alcançar um lugar mais alto do pódio se você fizer uso de substâncias proibidas, né? Anabolizantes. Então, se você usar substâncias proibidas, você vai ter que fazer um exame, e aquela regra que você não seguiu vai impedir que você alcance o lugar mais alto, porque vai ser um alcance falso, né? Um alcance que não tem fundamentação pautada nas regras estabelecidas naquela corrida, daquele esporte. Então, quando a gente pensa dessa forma, é só uma comparação daquilo que muitas vezes nós queremos. Nós queremos coisas muito rápidas, muito práticas, muito objetivas, uma fé que não se paute em muito sacrifício, mas na verdade não existe no linguajar de academia, né, no pain, no gain, né? Sem a dor não vai ter o ganho, não vai ter o alcance. Então nós precisamos entender que não existe atalho para o pódio. Não existe atalho para o pódio, assim como não existe atalhos e caminhos paralelos para chegarmos ao pódio da nossa vida espiritual. Nós não podemos nos acomodar a uma vida e falar o seguinte: pense, por exemplo, num vestibular. Os jovens que estão perto de prestar um vestibular, não, deixa que a prova é só em dezembro, eu vou estudar em novembro. A não ser que você tenha sido abençoado com um QI acima da média, né? O ideal é que você se prepare com tempo de antecedência. Não adianta você concorrer com 20 mil candidatos para entrar em medicina lá na Unicamp.
achando que você é dono de uma das 100 vagas, simplesmente porque você procurou um atalho. Em algum momento, essa realidade vai cair diante dos seus olhos, mostrando que não existe atalho. Os atalhos, eles nos conduzem a uma conquista não verídica, não legítima e não real. Na vida com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos seguir a regra, o padrão básico do que a palavra nos apresenta. E aí, só para deixar uma coisa bem clara, é um parênteses, lembra o seguinte: isso não significa que quem alcança a salvação é você, tá bom? Então não significa que são os nossos esforços, mas significa que Deus alcança por nós, Ele que dá a graça da vida e da vida eterna, e o que nós fazemos é percorrer pelas trilhas da vida eterna que nos conduzem ao pódio. Não é pelos nossos méritos, mas as nossas ações revelam se de fato seguimos o Deus verdadeiro. As nossas ações revelam dessa forma. Todo treinamento de um atleta precisa estar direcionado para prepará-lo para seguir as regras de uma competição que pretende participar. Então, se você pretende alcançar a vida com Deus, você precisa seguir as instruções da palavra de Deus. Pode passar, Lud? Então, ali está o texto que nós lemos agora, de 1 Coríntios 9, 23 a 27. Vou deixar ali aberto, porque daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho dele, vai falar um pouquinho sobre o que está ali explanado. Então, nessa última terça-feira, nós encerramos na Escola Teológica uma matéria de vida devocional. Estavam ali 6 alunos da nossa igreja. Nossa escola teológica é como se fosse um seminário, então nós fazemos algumas matérias avulsas. Estávamos 6 alunos aqui da nossa igreja, estávamos trabalhando a questão da vida devocional. O que acontece? Um dos equívocos que ocorre no movimento evangélico atual. Um dos principais equívocos é um apelo demasiado para experiências espirituais. Então, quando você participa de um culto, o culto todo ele é planejado para que você se saia dali assim arrepiado, você sinta a presença de Deus, né? Como se Deus não estivesse em todos os lugares, ou todos os lugares não estivessem na presença dele. E o relacionamento com Deus, ele é puramente individual. Mas é possível, não estou dizendo, por favor, não é regra, não estou dizendo que todos os lugares fazem isso, mas assim, é possível que um culto onde haja muito barulho, é possível que um culto onde haja muito grito, muita mão levantada, tenha pouco de espiritualidade, é possível. Assim como é possível que num culto silencioso também não haja ali espiritualidade. A gente precisa entender muito claramente que a nossa cultura brasileira é uma cultura muito tendenciosa à parte emotiva. Muito. O nosso sangue latino, a nossa influência histórica e cultural nos dá muita predisposição a aceitar coisas emocionais. E aí, porque nós sentimos, nós validamos como correto. Por mais que a Bíblia diga o contrário. Não importa o que a Bíblia diz para muitos de nós. O que importa é o que eu sinto. E isso é um grande perigo. Porque essas experiências espirituais, elas podem não corresponder à realidade daquilo que a palavra nos apresenta. Então, o que nós fomos expostos nesses 2 meses que nós estudamos, foi pensar que, biblicamente, nós somos orientados a ter uma disciplina espiritual. E para quê? Para que a disciplina espiritual, escolha que nós fazemos, possa se unir às nossas emoções e fortalecer a nossa espiritualidade. Ou seja, as emoções, elas estão fundamentadas naquilo que eu aprendo, naquilo que eu pratico. Lógico, falamos de oração, falamos de estudo da palavra, falamos em viver uma vida simples, falamos em formação do caráter, coisas que objetivamente nós podemos fazer como cristãos. Você sabe o que acontece com que o mundo tem visto a igreja evangélica hoje? O mundo vê a igreja evangélica como um monte de gente barulhenta, gritadeira, que vai lá para a marcha para Jesus, mas como se não tivesse nenhum fundamento por trás. Você pode perceber que talvez as pessoas entrem numa igreja, muitas pessoas entrem numa igreja evangélica, achando que aqui não existe conteúdo. Sabe por quê? Porque é muito barulho por nada. Então a gente tem que inverter a coisa. Não estou dizendo que tem que acabar com o barulho, se você gosta, se é do seu estilo. Não tem problema nenhum. A gente não está aqui para estabelecer formas. Mas o que nós precisamos é de cristãos que estejam disciplinados, que sigam uma disciplina coerente com a vida de alguém que se diz cristão.
o abandono do pecado, uma vida de cooperação com o outro, uma vida de simplicidade, de oração, de confissão, e várias coisas que devem fazer parte, porque a partir de uma vida disciplinada com Deus, nós temos contato com Deus. Nós tivemos uma das orientações foi um retiro espiritual que nós deveríamos fazer conosco mesmos, nós e Deus. Sabe por quê? Porque naquela 1 hora e meia que nós íamos ficar sozinhos com Deus, era um tempo em que nós íamos parar todas as coisas, nos isolar para falar com Deus. Eu não preciso da emoção da coletividade. A emoção da coletividade é boa, mas pode ser um subterfúgio para a incapacidade que eu tenho de disciplinar a minha mente e o meu dia, para viver na minha caminhada diária uma vida realmente cristã, pautada na verdade e nas Escrituras. O que mais precisamos desenvolver em nossa corrida rumo ao pódio são hábitos saudáveis. Eles ajudam na construção de uma vida espiritual fundamentada em valores eternos, hábitos saudáveis. Até porque, se toda a alegria que eu tiver, se todo arrepio que eu tiver, for sinônimo de que Deus está ali, nós temos um equívoco. Primeiro, porque Deus está em todos os lugares. E outra, eu posso me arrepiar com um comercial de televisão. O pastor Marcelo usa muito a expressão do arrepio, né? Então, a gente pode se arrepiar com um comercial de televisão. Eu, uma pessoa totalmente sugestionável, né? Como eu já disse para vocês inúmeras vezes, aconteceu uma série, um filme, alguma coisa, eu estou lá chorando, que nem doido, né? Chorando, me arrepiando, aí é uma escadinha assim, né? Eu estou lá, uma manteiga derretida, aí no meio está a Carol, que é mais ou menos, e está lá a Viviane assim, ó. Está chorando por quê, rapaz? Eu fico até assustado, né? Porque, então, emoções são boas, mas elas podem nos enganar. Entendeu? Então, às vezes a gente está se emocionando por uma coisa que nem necessariamente é um padrão bíblico. Então, precisamos de hábitos saudáveis. Não confiar nas nossas emoções simplesmente. Um atleta que almeja algo em sua vida esportiva precisa descobrir quais ações podem ajudá-lo na construção de uma carreira que tornarão sua experiência de competição algo bom, aumentando a sua possibilidade de vitória, aumentando a possibilidade de fazer um bom papel. Lembre-se, então, numa corrida, 100 metros rasos, 8 competidores, os mais rápidos do mundo, 4 anos, 8 anos se preparando, mas um vai chegar ao pódio. Não, pastor, são 3. Depende do ponto de vista. Um é o vencedor. Medalha de prata é o primeiro perdedor. Certo ou errado? Ah, pastor, mas ele se esforçou tanto. Hoje nós tivemos 2 medalhas, prata e bronze na ginástica. Ótimo, pelo nosso histórico na ginástica artística masculina, é um grande retrospecto. E a gente tem que encarar dessa forma. Mas para o mundo, o que conta é o lugar mais alto. Agora, para a nossa vida com Deus, não adianta, porque você está percorrendo uma carreira, e você precisa entender aquilo que vai fazer você progredir nessa carreira, e aquilo que vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Nós precisamos de hábitos saudáveis. E a primeira coisa que eu quero fazer para você é uma pergunta. Pode passar, Lud. Por qual razão fazemos todas as coisas? Qual o nosso objetivo maior? E aí, a gente mata todas as dúvidas aqui. A gente poderia matar todas as dúvidas aqui. Lembra aquela história? Bom, você quer o quê? Agradar a Deus em primeiro lugar? Ah, sim. Não, eu quero a verdade. Se for para agradar a Deus, você está disposto a fazer isso, aquilo? Ah, lembra a história do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Ah, Senhor, mas tem que vender tudo mesmo. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que abrir mão daquilo. Então não é a sua vontade maior, não era seguir o Senhor. Porque se a vontade, nosso objetivo maior, for servir ao Senhor, agradar ao Senhor, nós temos que estar dispostos a colocar todas as outras coisas em segundo lugar. Medalha de prata para o recurso financeiro. Medalha de prata para os nossos familiares. Ah, pastor, mas eu não vou desprezar minha família. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que, qual é o nosso objetivo maior? E aí, irmãos,
Uma palavra de lamento. Não é difícil que no final da nossa jornada, muitos de nós não estejamos ali no alto do pódio, por um simples fato: entendemos o Evangelho errado. Achamos que o Evangelho era uma coisa e na verdade ele era outra. Então a minha convocação para você hoje é para você pensar qual é o seu maior objetivo. Há pessoas, por exemplo, que sonham em se casar, em ter filhos, pessoas que sonham em ter mais dinheiro, em ter uma profissão melhor. São sonhos nobres, justos, ok, tudo bem com esses sonhos. Mas se você tivesse que trocar, falou assim: olha, você vai morrer solteiro, mas por amor ao Evangelho. Ou você vai continuar na sua profissão, você não vai ter dinheiro, mas por amor ao Evangelho. Aí que está a grande questão. Irmãos, a coisa é séria, é mais séria do que você pensa. Muitos de nós ainda estamos, e aí entra uma palavra de conforto nesse aspecto, porque nós estamos alcançando. Lembra a história da continuidade? Muitas vezes esse alcançando vai acontecer durante toda a vida. Nós vamos nos desprendendo das coisas que nos eram muito queridas, para entender que elas são simplesmente coisas, e que mais vale aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Então nesse processo nós temos que estar nos desapegando. Precisamos nos desapegar, desculpe essa expressão, estar nos desapegando, pode parecer uma coisa até meio ruim de se dizer, de se expressar, mas é um fato, é um processo contínuo. Nós vamos nos desapegando disso, nos desapegando daquilo, e aí a gente vai entendendo: mas desapegar é desprezar? Não. Não. Quando a gente diz que nós precisamos nos desapegar da nossa família, não é desprezar a nossa família, é não colocá-la à frente de Deus, simplesmente assim. Até porque o que ele diz é que nós devemos cuidar bem da nossa casa. Quando ele diz, por exemplo, para um líder, você tem que cuidar bem da sua casa, você tem que amar seu marido, amar sua esposa, os seus filhos, seu pai, sua mãe. Então o Senhor, ele não é contra nada disso, muito pelo contrário, são disciplinas boas. Eu provo que eu amo a Deus amando as pessoas ao meu redor, mas significa que em primeiro lugar eu amo a Deus, que esse é o meu objetivo maior. No final das contas, irmãos, as pessoas sonham em casar e depois não vê a hora de se separar. As pessoas têm filho, alguns dizem que filho dura muito, né? É bom, mas dura muito. Mas quando vai embora, fala: ai, que saudade. Né? Quem que eu estava vendo? Acho que eu estava com um casal que pegou o filho no colo e falou assim: não, você está muito pesada, deve pesar uns 15 quilos, né? Eu falei assim: vai sentir falta. Pega seu filho no colo. Mas vai dar dor na coluna. Não tem problema, depois você trata, faz cirurgia de hérnia, qualquer coisa, mas pega seu filho no colo. Você sente falta de pegar seu filho no colo? Eu sinto muita falta. Não dá para carregar 53 quilos agora nos braços. É muito para mim, né? Papai, me leva no colo. Eu vou bater na cabeça dela na parede, né? Não dá, né? Então é o seguinte: o filho, olha lá, imagina o João pegando o Renan no colo, 120 quilos de pura massa. Pura massa, a cirurgia vai por água abaixo, né, João? Vai por água abaixo. O filho vai embora. Aí você vai ver o João assim: o Renan não me liga, o Renan não faz isso, não é isso? O pai não sente isso? Sabe por quê? Porque o casamento é bom, o filho é bom, mas Deus é infinitamente melhor. Nós precisamos saber qual é o nosso alvo. Precisamos saber qual é o nosso alvo. Olha o que ele diz, olha o que Paulo diz, verso 23. Olha lá: você tem feito tudo pelo Evangelho? Porque ele diz o seguinte: eu faço tudo pelo Evangelho, ele disse. Eu faço tudo pelo Evangelho. A pergunta é: você tem feito tudo pelo Evangelho? Você quer o pódio? Mas como é tudo? Explica bem aí o que é tudo. Tudo que está ao seu alcance. Reunir-se com cristãos, estudar a palavra de Deus, aprender mais dele, colocar em prática aquilo que Deus te deu de condições de servir. Sabe essas coisas? Tem feito tudo pelo Evangelho? Eu não estou dizendo que você vai parar o seu trabalho, parar a sua vida, mas se eu quero seguir rumo ao pódio, eu preciso pegar e disciplinar a minha vida numa rotina que seja coerente entre família, trabalho, lazer e a vida com Deus, na vida diária e na comunhão com todos.
Ah, mas eu preciso da igreja. Aí a gente vai ter que abrir um parêntese desse tamanho para fazer um estudo especificamente por que Deus criou a igreja. Se Deus criou a igreja, por que eu e você ainda temos dúvida dela ser importante ou não? Sabe por quê? Porque quando a gente fala igreja, a gente está falando em comprometimento. Quando a gente fala em comprometimento, a gente está falando em desprendimento. Desprendimento de tempo, de recursos, e nada de teologia da prosperidade aqui, de aquela baboseira que se fala de dinheiro na igreja. Mas estou falando de tempo, de recurso, de talentos. Mas aí vai tocar numa área que não me interessa. Aí não me interessa. Porque quando eu estou falando de desprendimento de tempo, de recursos, de talentos, eu estou falando de uma responsabilidade que eu não quero para mim. Eu já estou muito velho para essas coisas. Não é verdade? Então, se vida é continuidade, esquece do que você já fez. Esquece do que você já fez. O maior exemplo, eu já citei uma ou duas vezes aqui, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele lá no final, na beira da morte, ele está numa catacumba, esperando uma cela fria, esperando ser decapitado, e ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui, sendo oferecido como sacrifício, os meus tempos estão chegando ao fim, mas quando você vier me visitar, traga os meus livros, que eu estou precisando dar uma estudadinha, né? Na beira da morte. Ele não pediu um banquete do Outback, ele não pediu ele pediu os livros. Ah, e está muito frio aqui, traz minha roupa, traz minha blusa, porque o negócio está pegando aqui. Então veja só, não existe carreira que se encerra antes do tempo. A nossa carreira só se encerra no final dos nossos dias, no dia da nossa morte. Então, nós temos feito tudo pelo Evangelho. Segunda coisa, 24 e 25. Se os atletas fazem tudo pela coroa terrena, temos feito tudo pela coroa que dura para sempre? Paulo diz o seguinte: olha, as pessoas correm porque querem uma coroa. Lembra que nós falamos na semana passada a história de Apolo, de Dáfne, né, da mitologia grega, do significado do coroamento, do laureamento com a coroa de louros. Nós falamos um pouquinho daquilo na semana passada, mas se a gente pensar dessa forma, a busca pela coroa, uma hora, a coroa que nós recebemos, a medalha, qualquer coisa que a gente recebe como prêmio, acaba. Simplesmente acaba. E aí o que acontece? Esses atletas dão a sua vida, dão o seu recurso, dão o seu tempo, porque eles querem chegar no lugar mais alto. Está nos oferecido um pódio cuja coroa dura para sempre. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: se alguém, para ganhar um prêmio de consolação, como Apolo ganhou, né? Ele queria Dáfne, mas Dáfne foi transformada num loureiro, né? Numa planta de louros, folhas de louro. Ele ficou com o prêmio de consolação. Tudo que a gente recebe neste mundo é prêmio de consolação. É bom? Ok, mas dura pouco. Estou dizendo que a disciplina que o Senhor pede de nós é para alcançarmos uma coroa que dura para sempre, uma herança incomparável. Temos feito tudo por isso. A vida cristã tem uma importância diferente do que qualquer conquista humana. Você depositou a sua confiança em Jesus em algum momento da sua vida? Pensa no seu coração. Se realmente você ama Jesus e crê nele, você não acha que nós deveríamos estar percorrendo pelas trilhas da gratidão, pelas trilhas da disciplina? Será que realmente, se acreditamos em Jesus, não da forma self-service do prato que nós montamos? Ah, aquela igreja tem bom disso, essa aqui tem bom daquilo, aquilo ali. Eu não estou falando desse tipo de espiritualidade, estou falando daquela pautada nas Escrituras. Se você creu em Jesus, se você quer seguir a Jesus, será que não é tempo da gente parar e pensar se temos feito realmente o nosso melhor? Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, e você deve julgar a si mesmo hoje, porque a corrida é sua. Mas você tem feito o seu melhor? Aliás, esqueci de fazer essa pergunta, versículo 26, ele diz o seguinte: eu não corro como quem corre sem alvo. E aí nós vamos usar meta, alvo, objetivo como sinônimos, apesar das diferenças que eles têm. Nós vamos usar hoje as expressões como sinônimas, mas apesar delas terem algumas diferenças. Você tem um alvo? Você tem um objetivo? Pense você, no seu coração.
Paulo destaca que ele não vivia como se esmurrasse ou desferisse golpes no ar. Provavelmente, em referência a alguma modalidade dos jogos istmos, que ocorriam na cidade de Corinto a cada 2 ou 3 anos. Assim como a Olimpíada, que tem todo o seu histórico em Atenas, uma passagem de Corinto ali da Ásia Menor, que tinha uma competição que chamava de Olimpíadas de Istmos, e ali ocorriam alguns jogos, e ele faz referência tanto ao atleta quanto ao esforço, como uma forma de demonstrar a dedicação, a disposição em alcançar determinados objetivos. Ele diz o seguinte: eu não estou dando murro no ar, eu tenho um alvo. Eu não estou dando murro no ar, não estou dando tiro para tudo quanto é lado. Não, eu tenho um alvo. Eu não estou brigando que nem doido, como diz na expressão, que nem cego em tiroteio. Eu tenho um objetivo. Ele abria mão de coisas para alcançar coisas melhores. Coisas boas, muitas vezes, nos afastam de Deus. Não são só as coisas ruins. Coisas boas nos afastam de Deus. E aí, fica aqui uma dica, não vamos falar disso aqui, mas é uma coisa muito, muito legal para refletir. Tem uma música do Oswaldo Montenegro chamada Lógica da Criação. Então você depois chega na sua casa e veja ali algumas perguntas que as pessoas fazem, o que ele quis transmitir com aquela mensagem. O conceito humano, chama Lógica da Criação, Oswaldo Montenegro. Dá uma ouvida em casa se você puder. Então, precisamos pensar se temos feito tudo aquilo que é necessário. Temos um objetivo. O segredo da vida com Deus, irmãos, é aprendermos a reorganizar a nossa vida em ordem de importância. A disciplina que nós estamos falando aqui é reorganizar a nossa vida em ordem de importância. Eu sou um cristão que trabalha, eu sou um cristão que tem momentos de lazer, eu sou um cristão que é casado, que é pai, que é filho, que namora, mas antes de tudo eu sou um cristão. Então eu não posso abrir mão dos princípios cristãos, e não o oposto. Eu namoro, eu caso, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho mãe, não sei o quê, e também sou cristão. Ok, inverte a história. Se eu tenho um alvo, eu sou cristão em primeiro lugar. E as outras coisas, elas vão se adequando ao meu conjunto de valores, e não o oposto. Sabe o que acontece se a gente faz o oposto? Se a gente não põe a minha vida com Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas a partir dessa vida com Deus, eu inverto. E aí eu coloco no mesmo nível de igualdade a minha vida com Deus com a minha responsabilidade humana. E aí nós temos um problema sério, porque nós criamos um cristianismo Frankenstein, moldado com parte disso, com parte daquilo. E aí o que acontece? A gente ensina isso para os nossos filhos. E aí os nossos filhos para os seus filhos. E o que nós vemos hoje no Evangelho é uma segunda ou terceira geração de um Evangelho que foi maculado. O Evangelho que foi distorcido. Irmãos, eu muitas vezes tenho vergonha de dizer eu sou evangélico. Eu tenho que dizer eu sou cristão. Mas onde que você serve? Eu servo na Igreja Batista. Mas como que é a Igreja Batista? Ali a gente estuda a palavra, ali a gente faz isso. Porque às vezes dá vergonha de se anunciar como evangélico. Tem muito músico evangélico bom, famoso, que não gosta de ser chamado de músico gospel. Porque hoje é uma vergonha danada. Então, em algum momento da história, nós perdemos alguns referenciais. Precisamos voltar, ter objetivos claros. 27. Quais disciplinas tenho adotado para alcançar o meu alvo? Como tenho esmurrado o meu corpo e a minha mente? Ele diz o seguinte: eu não vivo, eu tenho um alvo, eu não vivo dando um murro no ar, mas eu esmurro o meu corpo. Ele falou o seguinte: eu esmurro o meu corpo. O esmurrar o corpo é uma referência para que o corpo seja escravo da sua vontade, e não o contrário. O que acontece hoje é o seguinte: o que o meu corpo manda, eu valido na minha mente. E é o contrário. Se eu tenho disciplinas espirituais, então a minha mente, a minha vida com Deus, a minha consciência controla as minhas ações. O que nós agimos é como instintos. Agimos com o nosso instinto. O corpo manda e a mente só libera. Não, pode liberar. Gente, Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho um alvo. Dominar as pessoas ao nosso redor é uma coisa. Outra coisa muito diferente é aprendermos a dominarmos a nós mesmos. E aproveitando o ambiente grego,
O aforismo encontrado no templo de Apolo, em Delfos, diz: conhece-te a ti mesmo. Vários significados foram atribuídos a essa expressão, mas para nós poderemos dizer que é um convite e um desafio para olhar para dentro de nós, pedir orientação ao Senhor, para nos ajudar a entender aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que nós temos feito por vontade própria, aquilo que nós temos feito que desagrada ao Senhor, e buscar uma vida transformada, um coração transformado. Qual disciplina tem faltado em sua vida? Tem adotado hábitos saudáveis? E aí, na segunda parte, que é um pouquinho mais curta, pode passar, Ludi. Disciplina tem tudo a ver com renúncia. A disciplina que nós estamos falando tem tudo a ver com renúncia. Pode passar. Quero que você abra lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11. É bem rápida essa avaliação, essa explanação, mas é complementar a ideia da disciplina. Nós vamos ler só até o verso 9, a primeira parte. Está o 11 ali, mas é o contexto geral. 3, 7 a 9. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Paramos aqui. Voltando lá a nossa leitura, pode passar, Lúdio. Quando a gente fala em renúncia, o verso 7 nos apresenta uma mudança de prioridade. Olha que ele diz o seguinte: o que era, já não é mais. Ele diz o seguinte: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Então é mais ou menos o seguinte: eu tinha um padrão, agora eu tenho outro. O que tinha valor, já não tem mais. Ou pelo menos não tem o valor que eu atribuía a ele. Sabe aquela história de desapego? Né? Então eu não dou mais a essa situação um valor extremo. Ela pode ser boa, mas existe algo melhor. Então é uma mudança de prioridades. Renunciar é mudar as prioridades. Um corredor, por exemplo, precisa renunciar a algumas coisas, alimentos, tempo, tem que aumentar a quantidade de sono, de descanso. Se você, por exemplo, pegar uma avaliação de um nadador, quem compete em natação, os corredores fundistas, aqueles que vão com distâncias maiores, eles têm um tempo de recuperação menor. Quem é corredor de explosão tem que ter um tempo de descanso maior. Então, ele tem que dormir mais cedo, ele tem que comer determinado tipo de alimento. Então, tem uma mudança de prioridades. Quando nós casamos, por exemplo, nós fazemos exatamente isso. Nós abrimos mão da liberdade de conhecer outras pessoas para nos dedicarmos a alguém que se torna conosco uma só carne. É renúncia. Eu renuncio toda... Pensou nisso? A sua mulher abriu mão de todos os homens do mundo para ficar com você? Gente, isso é coisa maravilhosa. Olha aqui, ó, vem um carinho, né? E o oposto também. O seu marido abriu mão de todas as mulheres do mundo só por sua causa. Ele renunciou ao mundo em seu favor. E muitas vezes nós não renunciamos nada para seguir a Cristo. Que cristianismo é esse? Precisa haver uma mudança de prioridades. Versículo 8. É uma mudança nos valores. Olha o que ele diz. Paulo diz: tudo é esterco diante do caminho que eu escolhi. Torna-se mais fácil renunciar quando nós percebemos que algumas coisas que enxergávamos como ouro, na verdade, não possuem valor real. Aquela história do Guilherme Arantes, dizer que tudo que ela toca vira ouro, isso é mentira, viu, gente? As mulheres podem ser muito boas, mas nada do que elas tocam vira ouro. Certo? Então a gente precisa aprender a enxergar as coisas como de fato elas são. É uma mudança nos valores. Toda sabedoria pode ser inútil. Toda religiosidade que Paulo conhecia se tornou inútil. O que ele está dizendo é o seguinte: sabe tudo que eu tenho aqui, eu sou um cara muito capaz, inteligente, sabe toda a religiosidade, tudo isso aí é inútil. Perderam o valor diante da grandeza do amor de Deus que ele havia encontrado. Pense que muitas coisas perdem sentido para nós em algum momento.
quando estamos com dores, ou mais do que isso, quando o nosso filho está doente, né? Hoje a Viviane comentou, né, na hora do almoço, a minha irmã, não a minha irmã, Viviane minha esposa, Viviane minha irmã, comentou, né, que se ligarem da escola, olha, o Felipe, ela já está de pé levantando, já está correndo lá para buscar. Sabe por quê? Ela pode estar com um orçamento ali na cadeira do dentista, olha assim, olha, vai ser um orçamento de 20 mil reais, Viviane. Tem valor para você? Você sai correndo, não sai? Por quê? Porque o filho está doente. Sabe aquela coisa seguinte, olha, 20 mil reais, 30, mas se seu filho está passando mal, o dinheiro perdeu o valor. É exatamente isso que Paulo está falando. Toda a sabedoria, todo o discernimento que eu tenho, toda a inteligência, todas as línguas que eu falo, tudo isso virou esterco diante da grandeza do que eu encontrei em Deus. Verso 8 é a última parte. Ainda no 8 e o comecinho do 9, renúncia, que ele disse, é uma renúncia com propósito, que é Cristo. Por causa de Cristo, ele diz no verso 7, depois ele diz, se comparado a Cristo no verso 8, para ganhar a Cristo, e aí no verso 9 ele diz, e ser encontrado nele. Pense, por exemplo, numa passista, que vai desfilar no carnaval, se prepara por meses. Se você começar agora já, fazer pesquisa de mulheres, isso aparece na televisão, né? Jornal Nacional, essa aqui é fulana de tal que está há um ano só comendo isso, só comendo aquilo, só comendo aquilo, só comendo isso, para fazer uma coisa cultural, mas que é um culto ao corpo. A minha pergunta é muito fácil para nós sentarmos aqui na nossa convicção de que ela vai para o inferno e nós todos vamos para o céu. Só que ela faz tudo pelo objetivo dela. E nós? Fazemos tudo pelo nosso objetivo maior? Para ganhar a Cristo? Se comparado a Cristo? Por causa de Cristo? Para sermos encontrados nele? Um atleta que renuncia noites de diversão e cristãos que não renunciam ao orgulho? Deus não precisa do nosso sacrifício, pois o de Cristo já foi perfeito. Mas não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã sem entrega. Não existe vida cristã sem mortificação do nosso eu. Não existe vida cristã sem submissão ao senhorio de Cristo, sem abrir mão de coisas que fiz e faço e que não correspondem com a vontade do autor e consumador da nossa fé. Veja que Paulo usa a expressão, por causa de Cristo, nada se comparado a Cristo, para ganhar a Cristo, ser encontrado nele. Irmãos, é hora de nós voltarmos para a pergunta inicial. Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Ser encontrado nele? Ou passar um tempo com amigos aqui? Passar um tempo com amigos é ótimo, é maravilhoso. Mas talvez essa coisa boa, que é passar tempo com amigos, esteja mascarando uma decisão que nós não tomamos no nosso coração. Cristo tem que ser o nosso alvo. Refletindo, último slide, uma reflexão final. Semana passada nós falamos sobre entendermos a caminhada. Hoje nós precisamos entender que, como corredores da jornada cristã, é necessário disciplina e renúncia. Então, primeiramente, termos um alvo. Primeiramente, precisamos ter um alvo. Segundo, fazer tudo pelo Evangelho. Então, se o nosso alvo é Cristo, se o nosso alvo é o pódio, a recompensa que o Senhor pode dar, se esse é o nosso alvo maior, fazer tudo o que está ao nosso alcance. Talvez o tudo seu seja diferente do meu. Talvez uma pessoa que tenha mais conhecimento, ela precisa usar esse conhecimento de maneira muito profunda. Outras pessoas não têm tanto conhecimento, mas têm força física, que use, faça tudo pelo Evangelho. Terceiro, lembrar que já nos está reservada a coroa da vida. A herança já nos está reservada. Então, se nós temos a coroa da vida, por que não correr com perseverança a carreira que nos está proposta? Por que nos acomodar? Mas eu já tenho. Mas se já tem e acomoda, significa que não tem. Ou nunca teve. Ou enganou-se. Porque quem tem, vive por gratidão. Quem tem, vive por dedicação. 4. Adotar disciplinas que nos conduzam ao pódio. O que precisa mudar?
é mais tempo na presença do Senhor, em casa, é viver uma vida mais simples, é mudança de caráter, é vida de oração, é mais tempo com os irmãos, é aprender a servir, é dividir o que eu tenho, não sei, são disciplinas que cada um de nós precisa adotar, para a gente se aproximar mais do ideal do Senhor. A gente vai ter uma experiência muito, muito edificante se aprendermos a renunciar. Vamos lá, próximo. Renunciar é mudar prioridades. O que tinha valor, já não tem mais. É mudar valores. Então, o que era já não é. E aí eu coloquei ele no seu devido lugar, mudança de valores. Tudo com o propósito de alcançar a Cristo. Irmãos, a nossa corrida rumo ao pódio começa agora, com um nível mais profundo de consciência seu e meu. É hora de fecharmos os nossos olhos e definirmos o alvo que nós temos para a nossa vida. Vamos orar?